Então, meus irmãos, continuando a parte 2. Eles têm o maior telescópio do mundo. E qual é a finalidade? Nem tanto o nome dele se chama Lúcifer. Qual é a finalidade? De monitorar quando começa o primeiro ai. Irmã Vanessa, mas quando começa o primeiro ai? Quando o meteoro cair no meio do oceano. Aí inicia o primeiro ai do Apocalipse. Ali inicia os 1335 dias que falou Daniel, que antecede a volta do Messias. Por isso que ele fala: bem-aventurados aqueles que esperam e chegam até 1335 dias. Só pode esperar quem for para as montanhas, quem for para os lugares preparados pelo nosso Pai. Lá essas pessoas vão poder esperar esses dias se cumprirem. E aí sim, por isso que Daniel fala bem-aventurado essas pessoas, são felizes essas pessoas que podem esperar e chegar até 1335 dias, porque elas vão ver o Messias vindo para a Terra, o Messias voltando. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o caos, ele vai ser instalado nos 4 cantos da Terra. Eles vão dar um jeito disso acontecer. E é profecia. Profecia é porque o Pai, ele sabe muito bem como funciona a mente dos anjos caídos. Ele sabe o que eles são capazes de fazer. Então o Pai, ele envia para João uma profecia. E ele explica ali, meus irmãos, para João, as coisas que vão acontecer, que já aconteceram, que estavam acontecendo e que iria acontecer. Então ele começa a explicar isso para João, através de um anjo, né? O Pai envia um anjo ali para conversar com João. E assim, como eu estava falando para vocês, meus irmãos, os anjos do nosso Pai não têm autorização para aparecer para seres humanos. Os anjos do nosso Pai, eles só podem aparecer para alguém se eles nascerem nessa terra, assim como foi o Messias, assim como foi João Batista, assim como foi os apóstolos e assim como foi os 24 anciões, os 24 profetas. Todos eles foram anjos que nasceram em carne e osso aqui na terra. E assim vai ser as 2 testemunhas e os 144 mil selados. Eles precisam nascer em corpos, nascer, para poder se comunicar ali com os seres humanos, né? Então, por isso que eu digo para vocês, nós nunca estivemos sozinhos, meus irmãos. O nosso Pai sempre enviou os anjos para nos ajudar nessa terra, né? E agora nós temos aí as 2 testemunhas e os 144 mil selados, né? Com a gente, né? Para nos ajudar, ainda mais agora nesse final, né? Nessa reta final. Ai de nós se estivéssemos sozinhos, ai de nós. Eles teriam já destruído tudo. Com essas bombas atômicas que eles criaram, já teriam acabado com tudo. Mas, meus irmãos, voltando ao assunto. Muitos de vocês aprenderam no sistema religioso que vai haver o arrebatamento, que quando chegasse a hora as pessoas iriam desaparecer e só iriam ficar as pessoas ruins na terra ou aquelas que não acreditassem em nada e ali elas iam passar pela tribulação. Então eu tenho um recado para vocês. Enganaram vocês. E eu vou explicar o porquê enganaram vocês. Bom, o Messias, quando ele dá a carta ali, né, para João, ele deixa bem explicado ali, meus irmãos. Quando o Messias fala em Mateus 24, quando ele fala assim, ó, quando vocês verem a abominação da desolação se assentar no lugar onde não deve estar, os que estiverem na cidade fujam para os montes. Por que você acha que o Messias está dando essa dica para as pessoas? Porque as pessoas vão estar aqui quando isso acontecer. Né? Nem tanto o Messias, ele fala, né? Tem uma passagem lá, acho que não sei se é no final do Mateus 24, meus irmãos, mas ele fala que ele vai dar ordem aos anjos para recolher os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Primeiro, vai ressuscitar os salvos e depois os salvos que estiverem vivos. Olha, presta atenção. Os salvos que estiverem vivos antes do tocar da última trombeta, ou no tocar da última trombeta, eu vou colocar aqui na descrição, tá, meus irmãos? Então,
Como? Para que o Pai iria enviar as duas testemunhas se todos que vão estar aqui perderam a salvação? Não tem mais salvação, acabou. Acabou, não tem que passar pela... Entendeu? Então, meus irmãos, não faz sentido. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? O que eu quero dizer para vocês é que agora é a hora, é o tempo de vocês se descontaminarem do sistema dos anjos caídos. Quais são esse sistema? Política, religião. Todas as religiões que foram criadas por demônios, disfarçados de anjos de luz, para afastar vocês da verdade. Muitas pessoas hoje têm dificuldade em acreditar na verdade, porque elas já passaram por tantas religiões, e aí hoje, quando chega a verdade, ela pensa que é outra religião. Pelo fato de estamos falando do Pai e do Messias. Não, meus irmãos. O Pai e o Messias é real. Eles existem. O que aconteceu quando o Messias esteve aqui na Terra é real. O que vai acontecer daqui uns dias é real, meus irmãos. Só que o que estão ensinando nas religiões, não. Eles estão mentindo para vocês. Ai, que você precisa vir para o templo de pedra para você buscar Deus. Que você precisa fazer corrente para você obter o que você quer. Barganha, né? Que você precisa dar isso para você obter o que quer. Que você precisa dar dízimo. Que você precisa dar oferta. Que você precisa fazer sacrifícios. Que você precisa... Que mais? Ah, é tanta coisa que eles pedem. Que você precisa fazer jejum. Que você precisa fazer isso. Que você precisa fazer aquilo. Meus irmãos, é tudo mentira. Começa a comparar o que o seu líder religioso está dizendo para você com o que o Messias ensinou. Vocês vão ver que não bate. O Messias disse para você orar em secreto. Eles estão pedindo para você ir lá no templo de pedra, ficar em pé e orar em voz alta e ainda bater palma. Tá tudo errado, meus irmãos. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte. A profecia vai se cumprir. E o que você tem feito? Você ainda está no sistema religioso? Se você ainda estiver no sistema religioso, começa a ler as escrituras. Pede para o Pai, Criador dos céus e da terra, para o Pai, como o Messias ensinou. Pai nosso, é Pai. Pai não é Deus. Deus é o Deus carrasco desse mundo, que eles chamam do Senhor dos exércitos, que mata, que rouba e que destrói. O nosso Pai, Criador dos céus e da terra, ele não é assim. Então, você vai chegar no nosso Pai, Criador dos céus e da terra, e vai pedir ajuda para Ele. E vai falar, Pai, me mostra a verdade. E o Pai, Criador dos céus e da terra, Ele vai te ouvir. Você vai pedir isso em secreto. E Ele vai começar a te mostrar a verdade. E você vai se alimentar do pão verdadeiro, que é o Pai, que é o Messias. E é simples, meus irmãos. Sai do sistema religioso. Morre. E nasce como uma criança, aprende tudo de novo. Com quem? Com o Pai, com o Messias, com os irmãos que estão aí, ó, nos 4 cantos da terra falando a verdade, dizendo para vocês sair desse sistema dos anjos caídos que fica enganando e manipulando as pessoas. Aí você vai amar o Pai acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo e aguardar. E quando você vê, presta atenção, meus irmãos. Esse é o vídeo 2. Eu vou fazer o vídeo 3 para continuar o assunto. Quando vocês verem a abominação da desolação se assentar no lugar onde não deve estar, é assim que diz a profecia, meus irmãos, que ela vai estar no lugar onde ela não deveria estar. Porque hoje, onde é o castelo dela? É lá no Vaticano, certo? Só que eles têm o maior telescópio do mundo. Lembra que eu falei do primeiro Eye? Então, eles estão monitorando esse meteoro. E eles sabem que esse meteoro vai dar início aos 1335 dias. E ela vai ser obrigada a assumir o trono dela. Entendeu? Então, por isso que eles estão lá monitorando, porque Roma é a altura do mar. E quando eles verem que está vindo para a Terra, eles vão meter o pé de lá. E vão para onde? Para o segundo maior país católico do mundo. Segundo maior lugar católico do mundo, que é o Brasil.